que eu gravo com gravador de tela. Bom, é isso aí, boa noite, todo mundo que está chegando. Quem for ver depois, né? É bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. É para o horário que a pessoa que vê depois verá. Pessoal, mais um encontro mensal do nosso núcleo da Rural, né? Da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, aqui o núcleo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todo mês a gente tem um encontro, né, nossa, aqui do núcleo, sempre a gente procurando debater alguns temas interessantes, por vez por outra trazendo palestrantes para conversar com a gente. Foi assim mês passado, quando a gente conversou sobre a questão do crescimento territorial evangélico, estruturas de poder, com a Vanessa, que é a irmã da Viviane, que está aqui, conversou com a gente. E hoje, está chegando a Lívia aí, e hoje está aqui com a gente, né, a Jaqueline, lá no, Jaqueline, você é professora já, Jaqueline? É, né? Professora Jaqueline Só Gomes. não estou exatamente vinculada no momento, mas Mas é. é. Professora Jaqueline Gomes da Silva Araújo. Ela é pós-doutora, né, em inovação terapêutica, né, na área de biotecnologia. E ela vai conversar com a gente, ela é do IFES, né? Na IFPB, né? Isso, Instituto Federal da Paraíba. Ela vai dar melhor suas credenciais. A gente conhecia a Jaqueline lá pelo grupo de Química da ABC2. A ABC2 tem alguns grupos temáticos, né, na área de ciências exatas, pessoal da física, da química e da biologia. Tem lá os grupos, inclusive, que já fizeram suas jornadas voltadas para essa temática, inclusive. Tá? E dali que surgiu o nome da Jaqueline. Ela era para ter falado da nossa jornada no passado, mas uma série de problemas de última hora de saúde não foi possível, mas graças a Deus hoje a Jaqueline está aqui com a gente, recuperada, né? E está aqui e vai falar com a gente hoje, tá? Jaqueline, a gente agradece muito por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui hoje, à noite, para a gente ouvir o que você tem para falar com a gente, né? E antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração para começar. A gente sempre faz uma oração aqui para começar. E depois a gente segue já com a Jaqueline, tá, pessoal? Vamos orar. Seu Deus e Pai, muito obrigado mais um dia, cada um aqui nos seus afazeres, sua luta diária, na correria. Mas obrigado que o Senhor nos dá tempo para estarmos aqui reunidos falando de ciência, mas sobre a cosmovisão cristã, Senhor. E vendo como a gente pode contribuir para debater temáticas relevantes da ciência, mas que podem interagir com a fé no meio acadêmico, também usarmos esse conhecimento que o Senhor tem dado a nós para também clarear os olhos daqueles que são teus servos, mas que às vezes ficam, e às vezes acabam também insistindo até numa guerra com a ciência. Então os dois lados precisam de abertura de olhos para poder dialogar. Permita que o Senhor nos use como esse canal, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa a Jaqueline, que vai falar para nós. Posso desde já estar com ela em todos os instantes aqui. É assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então eu estou passando agora a palavra para a Jaqueline. Jaqueline, durante a apresentação vou fechar a câmera até para não pesar na internet. Sinta-se à vontade, se quiser fechar também, porque às vezes atrapalha realmente a internet, tá? E você pode colocar, acho que você consegue colocar em tela maior aí, não consegue a apresentação? Que ela está pequenininha, se você der um F5, será que ela não aumenta? É um PDF ou PowerPoint que você está? PowerPoint, É né? o PowerPoint, é. Eu acho que se você colocar... Não, digo ficar só o slide, né? Ficar maior, porque... Ah, eu acho que é porque ele tá menorzinho mesmo. Ah, E tá. agora? Sim, melhorou, mas tem um botãozinho que você clicar é o modo de apresentação, mas que ele Pois fica... é, ele já tá no modo. Ah, tá. Agora foi. Sim. Agora foi. Acostumada. Tá bom. Pois bem, então. Então, gente, muito boa noite, né? Agradeço o convite. Eu acho que é sempre bom ter uma oportunidade em algum dia assim de falar de ciência, quem não gosta, né? E além do mais, ligada, como o professor disse, né, ao objetivo do grupo, né? Que venha sempre estar lembrando exatamente daquilo que faz a gente realmente estar aqui, né? Por causa do Senhor, todas as coisas subsistem. Então, é um prazer para mim, agradeço o convite, agradeço a confiança, e eu espero agregar
essas informações que eu não sei exatamente a linha de pesquisa de vocês, mas talvez seja algo muito novo, ou não, né? Ou algo mais familiar, exatamente eu não sei, mas aí a gente vai ter a oportunidade de conversar no final sobre qualquer dúvida, ou até mesmo a realidade aí de assuntos de pesquisa de vocês, enfim, conversar um pouco, tá bom? Então, eu trouxe algo bem breve, né, sobre proteínas recombinantes para sua aplicação vacinal e diagnóstica, né? Então, foi algo que eu trabalhei no doutorado e no pós-doutorado, e é uma linha muito ampla de pesquisa. Então, eu trouxe fundamentos, né, algo bem básico, porque se de repente a gente tiver outras oportunidades, a gente pode conversar de forma mais específica, porque de fato é algo bem amplo. Então, em trazer uma coisa muito específica que a gente não consiga ter sem nenhum comentário, eu preferi trazer algo bem mais amplo para a gente poder até caminhar no nosso entendimento de forma mais específica, quem sabe, né, depois da palestra, uma mensagem, um e-mail, não sei, tá bom? Então, nessa primeira parte, eu vou trazer um pouquinho de histórico, de biotecnologia, tecnologia de DNA recombinante, exatamente o que são essas proteínas, como elas são produzidas, e esses vetores utilizados. E numa segunda parte também, eu acho que tem uma câmera aberta aí, um áudio aberto. Sim, a Suelen entrou com o áudio aberto, né? Entrou com e o áudio ficou aberto. Deu certo agora. E aí, nessa segunda parte, eu vou também falar desses vetores, só que numa abertura mais para vetores de expressão, e o objetivo aqui é mais mostrar para vocês que a produção de proteínas recombinantes ela pode ter diferentes aplicações. E neste caso aqui, eu queria só trazer como essa aplicação pode ser vacinal, tanto quanto diagnóstica, tá certo? Então, assim, não é exatamente o meu objetivo ficar mostrando datas para vocês, mas eu gosto de transcorrer um pouquinho para a gente compreender que nada começou ontem, né? E então, desde a década de 50, a gente vem crescendo exatamente naquilo que a gente chama hoje de biotecnologia aplicada. Então, teve aí, né, a definição do DNA, a descoberta da dupla hélice, quase próximo da década de 70, exatamente quando o DNA foi elucidado, e as coisas começaram no campo da biologia molecular a ser mais assim, mais específico no campo de estudos, né? E esse histórico, ele levou à tona exatamente aquilo que é a base para qualquer procedimento biotecnológico, que é a imitação, vamos dizer assim, imitação entre aspas, do dogma central da biologia, né, ou da biologia molecular, que é exatamente o DNA, né, a sua replicação e aí a entrada do RNA para poder exatamente estar enviando a mensagem para as proteínas serem traduzidas. Então, nada mais, nada menos que a gente utiliza isso que já é natural, que já é colocado na natureza, né, que já foi criado. Exatamente hoje a gente instrumenta isso, manipula isso, mas a gente busca exatamente continuar, né, ou reproduzir esse dogma central. Em biotecnologia aplicada, o que a gente quer? Nós queremos proteínas. Né? Nós queremos que esse dogma central ele seja reproduzido bem validamente por meio de técnicas. E aí, então, essas técnicas, né, deram um boom na época, né, nessa década de 70 aí. Essas técnicas, elas foram revolucionando muita coisa dentro dos laboratórios. Não era nessa ampla escala que a gente vê hoje, mas para dentro dos laboratórios eram grandes coisas. Então, desde a década de 70 até a década de 80, né, até 85, houve exatamente vários marcos, desde a descoberta da DNA ligase, que é extremamente essencial, né? É uma coisa lá de 67, mas é essencial para a biotecnologia aplicada de hoje, por isso que eu estou trazendo essa história, né? Desde ela até as endonucleases, desde a formação do primeiro DNA híbrido, né, da E. coli com DNA do eucarioto, e aí as suas ampliações já mais bem aplicadas, né, para diagnóstico de para terapêutica, para a área de pecuária também, para a produção de proteínas humanas na linha de antibióticos e tantas outras aplicações. E aí houve, então, prêmios nesse meio tempo, né, e muitos cientistas
Então, começaram a provar exatamente na aplicação Muita gente não vê, os biotecnologia. caras estão fazendo prova. Mas eu tô Houve o gravando. aparecimento, né, da reação da cadeia de Quantas polimerase, pessoas, foi gente? assim, Um sexo. Mas eu tô gravando, boom como dentro sempre. desse advento aí, dentro desse contexto, nessas décadas, e aí exatamente fez um fluir, né, da biotecnologia que nós temos hoje, né, muito mais aperfeiçoada, é claro, mas a PCR, a reação em cadeia de polimerase, ela não deixa de ser inclusa nos procedimentos mais básicos. E aí eu coloquei o rostinho de Kohlberg aí, né, porque ele foi um dos primeiros cientistas a ter, vamos dizer assim, uma experiência com mais êxito em unir dois tipos de DNAs. E a biotecnologia, ela tem em essência isso, né? Ela tem em essência exatamente utilizar DNAs diferentes para conseguir proteínas de interesse. E aí, eis então essa biotecnologia que agora ela é muito mais falada, né? Muito mais estudada como uma biotecnologia aplicada, e não uma biotecnologia que no seu modo mais tradicional, porque biotecnologia acontece também de forma tradicional, então, desde aquela manipulação genética, sabe, daqueles agricultores, daquilo que fazia aquela manipulação genética, não deixava de ser uma manipulação, só que não com técnicas, né? Só que não com instrumentos, só que não com toda essa inovação mais instrumental que temos hoje. Por isso que é uma biotecnologia aplicada, né? Uma tecnologia aplicada à bio, né? À vida. E essas aplicações, elas vão transcorrer exatamente nisso, sabe? Exatamente nessa procura, nessa produção de proteínas saudáveis, vamos dizer assim, proteínas íntegras. E aí, então, é exatamente esse fundamento específico do gene a proteína, que é o dogma central, que vai incluir especificamente uma técnica, que dentro dela existem várias, que é a clonagem gênica. Tá? Então, a biotecnologia aplicada, ela funciona mimetizando, né, vamos dizer assim, o dogma central da biologia, tá? Mas ela vai utilizar de técnicas. E dentre várias técnicas utilizadas, existe uma que, vamos dizer, é a mãe das técnicas, né? É o carro-chefe das técnicas, melhor dizendo, que é a clonagem gênica, tá? E aí, em suma, essa tecnologia vai fazer o quê, né? Ela vai exatamente estar manipulando genes com a finalidade de produção ou síntese daquelas proteínas de interesse, proteínas importantes que se queira aplicar para determinadas ciências. Né? Então, esses genes são manipulados de que forma? Né? De forma aleatória, como na genética clássica? Não. Como na biologia de moléculas clássica? Não. Né? Já é um gene manipulado por meio de técnicas, então é tudo muito mais específico, tudo mais, vamos dizer, no bom sentido, muito mais interesseiro. Então, eu sei o que eu estou manipulando porque eu sei o que eu quero produzir. Então, esses genes, vão sendo lá trabalhados com essas técnicas, né, para mimetizar, como eu disse, o dogma central da biologia, que já acontece em vivo, né, e essa clonagem indica o uso de enzimas, o uso de algo também que já ocorre naturalmente, como a transformação bacteriana, e vários outros procedimentos que vão nos dar exatamente num ponto-chave, que é a produção de proteínas, certo? Então, visto que a gente está falando de técnicas de DNA recombinante, né, e a gente está manipulando esse DNA, então esse DNA ele vai ser manipulado e vai ser um DNA recombinante. Então, se o meu DNA lá na frente é recombinante, então as minhas proteínas elas serão também recombinantes. Então, nesse dogma central da biotecnologia aplicada, então, a gente não fala mais de proteínas nativas, a gente fala de proteínas ativas, é verdade, mas ativas recombinantes. Então, de modo bem geral, o conceito de proteínas recombinantes, elas são proteínas produzidas a partir de genes que foram clonados por meio de quê? Por meio de técnicas de DNA recombinante. E quais são as suas aplicações? Né? São inúmeras as aplicações das proteínas recombinantes, sabe, pessoal? Muito boa essa menina, E entendeu? inúmeras mesmo. Eu inclusive, chegando nem tenho tanto aqui, gabarito de falar das vacina, inúmeras aplicações, porque, por exemplo, na terapia gênica, se fôssemos tratar apenas de uma disciplina sobre terapia gênica, daria para, como eu disse, uma disciplina de tão vastas que são as aplicações das proteínas recombinantes. Mas, e, além dela, né, melhoramento animal e vegetal, processos metabólicos e aqueles que eu vim trazer especificamente, né, que é dado devido à minha experiência, que são a aplicação vacinal e diagnóstica. E quais são as áreas que podem ser beneficiadas? Então,
todas as áreas que você puder imaginar, aí você pode colocar um ponto de interrogação. Será que a biotecnologia alcança essas áreas? Né? Será que essas proteínas recombinantes alcançam? Mas é por isso que eu gravo Alcança a biologia, alcança a área de lá, saúde, fazer alcança a prova, área, né, de genética, plantão, não sei o microbiologia, quê, agricultura, entendeu? pecuária, veterinária, né, morfologia Todo dia que vegetal você e quiser, tantas outras. Lorena, Então, vamos isso é para fazer. que a gente possa só se inteirar de que a produção dessas proteínas recombinantes, elas têm aplicações e finalidades, mas elas são, assim, seu usufruto, vamos dizer assim, muito amplo. É muito amplo. Inclusive, se eu for restringir a apenas uma aplicação vacinal, essa aplicação vacinal é muito ampla. Tá joia? Tudo tranquilo por aí? Caminhando? Pode Ok, continuar, né? pode, já, tá tudo tranquilo. Tranquilo, né? Pois bem. E aí, então, considerando que essas proteínas recombinantes, elas só são recombinantes porque aquele DNA já recombinou lá na frente, né? E entendendo que esse processo é realmente interesseiro, né? Porque eu sei o gene que eu quero, eu sei o gene que eu estou trabalhando, porque eu sei qual é a proteína que eu quero produzir. E aí, daqui para frente, eu vou tratar exatamente de aspectos básicos para produzir essas proteínas, para a gente chegar lá no fim e compreender por que ela pode ser, como ela pode ser aplicada para o fim vacinal e como ela pode ser aplicada para o fim diagnóstico. Tá bom? Então, para produzir essas proteínas recombinantes, a gente utiliza, tem vários suportes para essa produção, mas basicamente se utiliza enzimas, vetores e hospedeiros. Essas enzimas, elas são enzimas que vão estar lá conectadas e reconhecendo o DNA para elas cortarem esse DNA. Então, imagine que eu tenho um genoma extenso, só que eu quero expressar uma proteína de um único gene. Então, como é que eu vou utilizar, como é que eu vou manipular? Por meio dessas enzimas. Essas enzimas, elas restringem o seu campo de corte, né? E esse campo de corte vai permitir que, após esse corte, ela possa se ligar a outro DNA. Então, nós temos enzimas que cortam e temos enzimas que ligam, certo? Além dessas enzimas, também existem os vetores, né? Vetores tem esse conceito aqui de biotecnologia, mas nada mais são do que quando a gente estuda um pouco mais de parasitologia e essas outras disciplinas mais da área de saúde mais geral, né? Esses vetores que realmente recebem algo para transportar para outro lugar. Então, é mais ou menos isso. Esses vetores que nós utilizamos de biotecnologia, eles têm duas funções. Para replicar aquele DNA que eu estou inserindo e para expressar, exatamente, para fazer a expressão daquela proteína. Esse Davi Né? Monteiro, Exatamente, já deu um monte de estudo dando pra gente que é aquilo, lá do Mato Grosso, químico. Ele é doidão. Ele deu um estudo, exatamente aquele que falou de CSD direto. a resposta ao DNA que eu estou trabalhando. Né? E esses vetores, eles podem ser de vários tipos, né? Desde plasmídeos, fagos, cosmídeos, vetores virais, vetores de bacteriófagos e a diferença entre eles é exatamente algumas questões, principalmente de tamanho. Quanto menor o vetor, mais ele é propício, né, a ser utilizado em técnicas para manipular e produzir proteínas recombinantes. Tá certo? Mas existem esses vários aí, e também existem outros hospedeiros, né, vários hospedeiros. Então, veja, eu peguei o meu DNA, né, cortei, inseri ele em um vetor, tornei aquilo ali já um DNA híbrido, misturado, né, vamos dizer assim, e esse DNA híbrido, com o meu gene de interesse, ele precisa ser colocado em um hospedeiro, e é lá nesse hospedeiro que as minhas proteínas elas vão ser finalmente produzidas. Então, existem hospedeiros como bactéria, né, E. coli, mas também existem hospedeiros eucariotos, como leveduras, células de mamífero e células de inseto, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses hospedeiros, tá bom? Eu coloquei essas imagens aqui, que dialogam exatamente com isso que eu falei, né? Para a gente só ter uma noção, isso aqui, por exemplo, são vários tipos de enzimas, sabe, gente? E elas têm nessas setinhas aqui o quê? A restrição das bases que elas vão reconhecer. E aí, então, elas vão cortar um DNA, seja ele circular ou de dupla fita, para tornar esse DNA receptivo, né, a um outro DNA que eu tenho interesse. Então, eu somo um DNA, junto um DNA com outro DNA, e aquele meu DNA tornou-se agora híbrido.
certo? E aí, essa enzima de restrição, ela vai recortar, né, e colocar um DNA de interesse, como eu estou colocando aqui, porque no final a gente quer que a proteína que seja produzida seja uma proteína que realmente esteja traduzindo a mensagem do meu gene de interesse. Tá joia? Então, como eu falei para vocês, a biotecnologia aplicada, ela tem várias técnicas, é verdade, mas tem aquele carro-chefe das técnicas, que é a clonagem gênica. E aí, nessa clonagem gênica, nós precisamos de 2 tipos de vetores, certo? Esses 2 tipos de vetores, primeiro, é um que vai fazer aquela porção do dogma central, que é a replicação do DNA. E o outro tipo de vetor é quando eu insiro novamente, né, aquele meu DNA de interesse, só que agora ele vai ser colocado em um hospedeiro junto a um vetor para que esse DNA ele já se traduza, né, já se reproduza, melhor dizendo, numa forma de proteína, tá bom? Então existem 2 tipos de vetores nessa linha de frente que é a clonagem, vetores de replicação e vetores de expressão. Tá? Por que eu estou trazendo isso de forma específica? Porque a escolha desses vetores e esse caminho é o que vai delimitar, vamos dizer assim, a aplicação final da proteína recombinante, né? Quer seja ela vacinal, quer seja ela diagnóstica, tá certo? Então eu vou trazer algumas características bem breves acerca desses vetores para a gente poder compreender que existe uma diferença entre um e outro, tá bom? Esse vetorzinho aqui, tão bonito, né? Do manual que a gente trabalha, eles são inúmeros e ele é chamado de vetor de replicação. O que é que esses vetores têm em comum? Esses vetores, eles têm que ter a capacidade de transportar aquela sequência de DNA estranha, certo? Para que esse DNA ele fique colado com o seu já DNA circular. Então, veja que aqui eu tenho um pedaço, né, vamos dizer assim, uma porção do meu DNA que foi cortado pelas enzimas. E essa porção do DNA vai ser inserida aqui, ó, nesse vetor aqui, que também é um DNA. Só que esse DNA aqui, ele é circular e ele tem uma capacidade de transportar essa sequência estranha, além de ter uma capacidade de se autorreplicar dentro do hospedeiro de passagem também. Ele também vai ter um gene de resistência para a gente poder lá no meio da técnica selecionar aquilo que realmente recebeu o DNA estranho, e ele precisa ter sítios, né, ou lugares específicos para serem reconhecidos, né, possuir locais de reconhecimento único daquele DNA, daquela porção do DNA. Quando aquela porção estrangeira, né, ou estranha chega lá, ela precisa ter um local específico para se encaixar. E aí entra a ação da DNA ligase, que vai ligar as extremidades daquele DNA que está chegando com esse vetor, e aí vai formar exatamente aquilo que a gente chama de DNA híbrido, né? Ou de DNA recombinante, tá certo? Deixa eu só rapidinho aqui diminuir um pouco, porque eu quero que vocês compreendam isso que eu estou falando de uma forma mais... Aqui. Não sei se vai dar para ver, tá dando para ver direitinho? Então, veja, esses DNAs que eu coloco, gente, já cortadinho pelas enzimas de restrição, eles vão encontrar, vamos dizer assim, um lugar bem específico dentro do vetor. Veja isso aqui rosinha, que vai entrar aqui, né, no vetor, e aí vai exatamente gerar o que a gente chama de DNA recombinante. O que é que vai acontecer agora com esse DNA recombinante? Ele agora, a gente vai fazer com que ele seja transformado, ou seja, multiplicado. O que é isso? Eu não sei quantos aqui lembram de microbiologia, né, quando a gente estuda bactéria, e tem lá uma das formas de reprodução mais básica da bactéria, que é a transformação. Exatamente, ela tem um DNA plasmidial, e tudo que está naquele DNA plasmidial vai ser transformado e multiplicado em todas as outras bactérias. Então, a gente utiliza isso que já é natural, né, das bactérias manterem sua sobrevivência no mundo artificial da biotecnologia, só que com o gene manipulado, com o meu gene de interesse e meu gene híbrido, né, meu DNA híbrido. Então, a gente faz lá uma cultura
né, dessas bactérias que vão receber esse DNA híbrido, e numa placa de Petri a gente vai fazer a seleção de quem recebeu esse DNA híbrido e quem não recebeu, que a gente chama aqueles que receberam de clone e aqueles que não receberam, né, uma cultura normal, ela não recebeu o DNA híbrido. Tá joia? De forma que a bactéria que antes era, né, que estava se transformando, agora ela multiplicou esse plasmídio com esse DNA estranho, e uma mesma bactéria pode ter várias cópias daquele DNA circular. Só que ele agora tem o DNA que eu coloquei lá nas minhas técnicas. Entende? Então, é mais ou menos dessa forma, né, que a gente consegue aplicar. Que a gente consegue aplicar. Que a gente consegue aplicar exatamente essa primeira fase de produção de proteínas recombinantes, certo? Então, eu peguei lá, né, isolei o meu DNA, preparei o meu DNA, né, eu escolhi o vetor apropriado, certo? Vou botar aqui. Eu escolhi o meu vetor apropriado, né, o vetor de clonagem ou o vetor de replicação no primeiro momento, certo? Eu inseri o meu DNA recombinante na célula bacteriana por meio da transformação, tá? E aí eu caminhei para selecionar os meus clones, para saber se dentre aquelas culturas ali, dentre aquelas colônias, né, na minha cultura, se alguém, vamos dizer, conseguiu receber esse DNA recombinante. E aí a gente vai verificar isso por meio de quê? Por meio de PCR, né, de eletroforese, para a gente ver se o DNA sozinho, se o DNA genômico, ele tinha determinado pares de base, vamos dizer 1000 pares de base, e eu cortei aquele meu gene de interesse para 30 pares de base, mas eu uni aquelas 30 pares de base a mais 70. Então, lá na minha eletroforese, se aparecer um DNA, né, com 100 pares de base, eu entendi que o meu DNA estranho, né, meu DNA estrangeiro se uniu realmente ao meu vetor. Então, eu consigo ver pela eletroforese que eu consegui um clone. Isso é uma tremenda felicidade para quem trabalha com biotecnologia, porque não é tão fácil o quanto falamos, né? É uma peleja grande, mas dá certo. Então, no primeiro momento, a gente quer replicar, sabe, gente? Porque a gente quer replicar aquele meu DNA. Quanto mais DNA híbrido eu tiver, melhor. Quanto mais DNA híbrido eu tiver, porque eu vou ficar em grande quantidade, porque agora eu vou para uma segunda parte, que é pegar esses mesmos passos, só que agora com o meu DNA já híbrido, para ser agora o quê? Não replicado de novo, para ser expresso. E agora sim, eu já entro num caminho, numa segunda parte, mais específica para produzir a minha proteína recombinante. Tá joia? Então, é como se fosse aquele caminhozinho lá do dogma central, né? Que a gente já replicou, e agora a gente está entrando ali na segunda fase do dogma, que é do RNA mensageiro, realmente para a tradução da proteína, tá certo? E aí, neste instante, a gente continua fazendo clonagem, continua trabalhando com vetor, mas não é mais um vetor que replica. É um vetor que vai se replicar com um fim, né? Ele não vai só replicar. A replicação dele é para expressar exatamente aquilo que já foi programado, né? Desde quando eu inseri meu DNA lá. Agora é uma expressão ou uma tradução dessa proteína, porque a transformação não vai ocorrer mais no primeiro hospedeiro, mas no hospedeiro que eu quero, né? No hospedeiro que eu já estudei, que eu já avaliei, que ele vai, de fato, produzir aquela proteína que recebeu lá o seu primeiro desenho, né? Sua primeira intenção, vamos dizer assim, com o seu DNA. Tá bom? Então, aí a gente vai clonar no vetor agora de expressão, a transformação não mais ocorre daquela forma, mas no hospedeiro, e depois a gente não vai detectar ou identificar mais DNA, porque agora a gente já está na fase de proteína, a gente vai detectar a nossa proteína, não mais agora por eletroforese de DNA, mas por técnicas que detectam proteína, e a mais comum é de Western blot, por exemplo. E tem também a aplicação da proteína, que agora, depois desse caminho, ela agora já vai ser purificada, ela já vai ser
trabalhada, ela já tem, entre aspas, sua identidade de proteína, e aí a gente já aplica ela para o fim que a gente deseja, tá bom? Então, a minha conversa até agora foi para mostrar isso aqui para vocês, ó. Tem um vetor sozinho, eu coloquei um DNA que eu queria, uma porção do DNA, um fragmento, ele virou um DNA recombinante. E aí ele foi inserido, replicado numa transformação bacteriana. Eu selecionei, eu confirmei a construção, no caso, eu confirmei o meu clone, né? E aí, uma vez que eu confirmo o meu clone, eu vou correr agora para produzir a proteína. Certo? Porque quando a gente vê todas as bactérias... Como é que ela usa essas proteínas para criar o clone? Todas as bactérias mas é interessante lá porque na são placa, sabe, usados gente? nos trabalhos Todas vacinais, essas clonagens, né? É difícil para quem está lá na como bancada realmente, com avançada ciência, mas dá certo. Cara, no vai final ser dá mais certo. difícil morrer num futuro. E aí, o que é que acontece agora? Como eu disse para vocês, a gente vai partir para uma segunda fase. Os vetores agora não são mais vetores de replicação, são vetores de expressão. Mas com o tempo, com isso, você consegue, com isso, e espancando. São vetores de expressão agora, esse circularzinho só você aqui, vê, gente, para eu mostrar para vocês que a gente já passou dessa fase de replicação, agora a gente está lutando, vamos dizer assim, para conseguir proteínas recombinantes ativas. Porque esse é o grande desafio da biotecnologia. Como as vacinas foram fantásticas, quando eu era estudante, quando eu pensava que o meu desafio era clonar, eu quebrava a cara, porque o maior desafio estava adiante, né? Que é exatamente conseguir uma proteína que eu conseguisse exatamente aplicar o meu fim, ou vacinal ou diagnóstico. Lembra? E aí, então, a expressão que a gente chama, né, ela deveria ser bem sucedida. Morou em Campo Grande, no Rio também. O grande desafio da biotecnologia é isso. E aqui, então, para essa expressão, a gente usa vetores de clonagem, como eu disse, né, mais vetores de expressão. Então, existem vários, tá, gente? Existem vetores de acordo com o seu hospedeiro. Eu mostrei no slide no início, né, que existe hospedeiro para E. coli, existe hospedeiro eucariótico, procariótico. Os eucarióticos, por exemplo, pode ser de levedura, pode ser de mamífero. Os procarióticos, o hospedeiro procariótico mais utilizado são as células de E. coli. E como todo vetor, eles têm que ter aspectos que deem para ele essa característica de fazer o que ele está ali para fazer, vamos dizer assim. Então, o que é que se precisa no dogma? O que é que se precisa nessa linhagem, nessa linha normal de replicação, mensagem e tradução, né, do DNA? É exatamente um promotor, né, que vai ali, está dando exatamente a linha de iniciação da expressão, né? Tem que obedecer a um código inicial, porque a gente sabe que existem esses códigos iniciais e códigos de término da replicação e a expressão, e isso também vai conferir a expressão. E existem os sítios de ligação, né, do ribossomo, então existe lá o ribossomo, lá naquele meio da mensagem do dogma central, que ele precisa ter um sítio bem específico para essa mensagem, e esse vetor ele precisa ter um marcador de resistência, para que lá na frente a gente também possa fazer aquela seleção aplicada, né, de saber qual daqueles vetores eu realmente consegui o êxito da minha técnica ou não. Tá bom? Eu coloquei aqui esses, a gente não vai especificar assim cada um, porque basicamente eles têm esses mesmos aspectos, as mesmas características, só que eu coloquei aqui para vocês verem que aparentemente são iguais. Só que o que vai mudar é exatamente onde eles, ou para qual hospedeiro eles foram prontos. Tá joia? E aí, então, em se tratando desses hospedeiros, como eu falei para vocês, existem vários, né? Desde procariotos a eucariotos. Então, procariotos, por exemplo, o mais utilizado, como eu disse, é E. coli. Mas os eucariotos têm células de inseto que funcionam como hospedeiro para expressar esse DNA híbrido, tem células de mamífero e tem células também de levedura, tá bom? Isso, quando a gente está trabalhando, a gente chama não de hospedeiro, a gente chama de um sistema que vai expressar o meu DNA recombinante. Perdão, um sistema que vai expressar as minhas proteínas recombinantes, tá certo? E essa expressão, ela diz respeito ao meu DNA que eu inseri lá, né, de forma
específica e conhecida, né? Eu sei porque eu estou utilizando aquele DNA. Então, a gente não chama isso de hospedeiro, a gente chama de sistemas de expressão, porque são esses sistemas aqui que vão expressar e traduzir essas proteínas, tá certo? Expressar o gene e traduzir as proteínas. Tem uma confusãozinha de expressão de um e outro, mas, enfim. Então, como é que a gente escolhe? Eu coloquei aqui, como é que a gente escolhe? Porque cada sistema, ele não é, tipo assim, não é o melhor ou o pior. Na verdade, existem seus limites e, com isso, vantagens e desvantagens para cada sistema. Aí tem essas vantagens, elas vão estar alinhadas e desalinhadas com muitos outros aspectos também, inclusive econômicos dos laboratórios, né? Mas, e também das linhas de pesquisa, dos professores, e enfim. Mas a escolha está também aliada a duas coisas, né? Ao rendimento dessa proteína que eu quero e ao custo. Então, se eu quero uma proteína recombinante com alto rendimento, eu sei, por exemplo, que o sistema procariota é o sistema ideal. Se eu quero uma proteína com baixo rendimento, o sistema ideal de expressão é o sistema de mamífero, e depois o de inseto, depois o de levedura, tá certo? Só que existe um balanceado aí desse rendimento com um custo também. Quando eu falo de sistema de expressão de mamífero, por exemplo, eu penso em um aparato de laboratório muito oneroso, tanto no que diz respeito ao que se utiliza como ao tempo. Então, isso tem muito a ver com o tipo de projeto, por exemplo, com um projeto de pós-doutorado. É muito arriscado a gente começar do zero no sistema de expressão de mamífero, tá? Mas, por exemplo, se for um doutorado, aí já é válido, já é pertinente, entende? Então, esse rendimento está balanceado, vamos dizer, também com o custo-benefício de tempo, de economia também, laboratório, realidade, essas coisas. E também o tempo da pesquisa e do projeto, tá certo? Então, eu coloquei aqui para que vocês compreendam que as minhas proteínas recombinantes, elas podem ser produzidas em qualquer sistema de expressão. E a escolha deles não é exatamente só se a proteína vai ser mais ativa ou menos ativa. Existe também esse aspecto. Mas existe também o mais básico, que é, eu quero ter uma grande quantidade de proteína, porque o meu fim é vacinal e de larga escala. Então, a gente precisa aqui montar um aparato bem mais custoso, mas o rendimento tem que ser muito, preciso de muita proteína para fazer o meu fim vacinal. Então, entende? Então, isso vai casar também, né, com a finalidade da minha proteína, tá bom? Mas são esses os tipos de sistemas, né? E como eu falei, não existe um melhor ou pior, mas existem as vantagens e limitações de cada um. E eu queria, dentre várias, né, trazer uma específica, que é exatamente o que a gente chama de glicosilação das proteínas. Eu falei para vocês que o grande desafio não é clonar, apesar da gente achar que aí quando anda um pouquinho, meu Deus, o meu desafio é muito maior, que é ter essa proteína íntegra. Se ela não ficar íntegra, não tenho como finalizar o que eu comecei, se eu vou ficar na base de clonagem. E essa glicosilação é o quê? Exatamente uma atividade metabólica que as proteínas já precisam em vivo, né? Como eu disse para vocês, toda essa aplicação aqui, ela imita aquilo que já ocorre, né? Todas as coisas, como diz Salomão, né? Não existe nada novo debaixo do céu. A gente vai se aperfeiçoando, não é verdade? Então, o que é essa glicosilação? Essa glicosilação é um aparato, né? Exatamente de soma de glicose mesmo, a molécula de proteína e a sua terceira dimensão, né, que é a proteína ativa. Então, essa glicosilação é um aspecto muito importante e muito levado em consideração para a escolha do nosso sistema de expressão, sabe, pessoal? Então, de forma bem geral, quanto mais glicolizada a proteína, certo? Tecnicamente falando, essa glicosilação ela não pode ser nem muito e nem pouco. Quando existe um excesso de glicosilação, tá? Que isso tem a ver com o tipo de hospedeiro, que essa proteína vai estar lá sendo expressa, né, sendo produzida. Então, quando existe um excesso, é preciso, depois de conseguir essas proteínas recombinantes, vários tipos de técnicas para remoção de glicólise,
da glicosilação, das glicosilações, dos conjuntos de glicosilações, para que a proteína, como eu disse, ela fique íntegra e ativa, tá certo? Mas existem, por exemplo, sistemas de expressão que não glicosilam muito, né? Como eu disse, a glicosilação é uma atividade metabólica, bem da área de bioquímica, eu não vou frisar assim, mas eu só queria que vocês compreendessem que é um aspecto muito importante para a gente pensar em produzir uma proteína recombinante, tanto para o fim vacinal, quanto para um fim diagnóstico. Então, quanto mais a gente compreende como o nosso hospedeiro vai glicosilar essa proteína, certo? Vai empacotar essa proteína, melhor a gente vai entender, ou melhor iremos decidir qual finalidade a gente quer para a nossa proteína e qual o sistema de expressão também nós vamos utilizar. Deixa eu ir mais para frente aqui um pouquinho. Então, justamente a finalidade das proteínas, ela vai estar casada, né, ou desejada, vamos dizer assim, desde aquele desenho experimental do início. Então, se eu quero produzir uma proteína recombinante viral, eu preciso saber qual o vírus que eu quero trabalhar para poder pegar essa porção desse DNA, né, e manipular ele até o meu determinado fim. Né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com DNA de vírus, né? Então, a nossa área lá era virologia. Então, eu trabalhava especificamente com DNA viral. Um DNA viral de que tipo? Animal. Já outros colegas trabalhavam com DNA viral, mas um DNA de humanos, né? Então, a finalidade dela está muito ligada àquilo que eu quero desde o início. Então, depende do meu desenho experimental, depende do que eu quero. E depende também como esse gene foi clonado. E aí entra o quê? Qual sistema de expressão eu desenhei, né, desde a clonagem desse gene até a expressão ou a produção de proteínas. E aí, então, as finalidades dessas proteínas é exatamente como elas serão, quais serão as proteínas recombinantes que eu vou pesquisar, para qual fim. E o desafio, como eu disse, é manter a proteína íntegra. E a glicosilação é um aspecto, eu acho que é o mais considerado para manter a integridade dessa proteína na sua dimensão, na terceira dimensão mais íntegra, tá bom? Mas as finalidades, elas podem ser várias, e aqui a gente trouxe a vacinal e a diagnóstica. A finalidade vacinal, ela ela é também chamada de imunização genética, ou vacinas genéticas, tem uma sinonímia bem vaga aí para indicar essa finalidade vacinal, sabe? Eu coloquei isso aqui geral, por uma finalidade para vacina. E ela pode ser terapêutica, né? Já pode estar dando uma reordenação para terminar lá a enfermidade, ou a doença, ou o ciclo infeccioso, ou profilática, certo? O exemplo que eu trouxe aqui, existem vários tipos de vacinas que são utilizadas, são feitas à base de proteínas recombinantes, tá? Vários. Mas existe também uma clássica, que é a vacina de DNA. Essa vacina de DNA, ela tem um fundamento específico que, como eu disse, né, essas técnicas de DNA recombinante, elas não fogem daquele fundamento lá, né, desse basicão que eu estou trazendo para vocês, né. Vai ter o quê? Vai ter o DNA de interesse, que é o gene codificante daquela proteína que eu tenho interesse, só que aqui eu quero que a proteína seja bem imunogênica. O que é uma proteína imunogênica? Que ela vai realmente promover uma resposta intensa, né, no meu sistema imunológico, certo? Esse DNA de interesse, porque é uma vacina de DNA, ele vai ser inserido aonde? Em um vetor, certo? E depois dessa inserção no vetor, ele vai fazer o quê agora? Ele precisa de um hospedeiro, né? No caso da vacina de DNA, o hospedeiro é o mamífero, certo? O que é que vai acontecer lá na célula hospedeira? Né? Vai acontecer exatamente aquela continuidade para que a proteína seja produzida, né? Vai ter exatamente a produção do RNA mensageiro, que vai estar dando aquela mensagem específica para que a minha proteína antigênica seja realmente produzida, ou aquilo que a gente chama de forma mais basal, traduzida, tá certo? E aí essa proteína já
dentro do hospedeiro, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar o antígeno ao sistema imunológico, e aqui, aquela resposta, né, vai se desencadear. Isso aqui é um desenho de um músculo, né? Eu coloquei aqui os DNAs sendo inseridos, só que inseridos como? Em forma de DNA híbrido, tá vendo? E aí aqui, então, ele vai estar realmente fazendo aquele fim vacinal que todos nós conhecemos, desde uma vacina clássica até uma vacina recombinante. E aí, e as proteínas recombinantes, já? O que é que vai acontecer aqui? No caso da vacina de DNA, as proteínas recombinantes vão ser produzidas lá no próprio hospedeiro, né? Vão estar lá exatamente sendo produzida naquele músculo em vivo, tá? É diferente de outros tipos de vacinas recombinantes. Por exemplo, a vacina agora de coronavírus, ela já é uma vacina de RNA, não é uma vacina de DNA, mas o fim é sempre uma proteína recombinante, tá? E que ela seja íntegra, e que ela seja responsiva, em se tratando de vacina, tá bom? E aí, essa vacina de DNA versus as vacinas clássicas, né? O que é que tem de tão diferente, né? Além de todas essas técnicas que eu apresentei para vocês de forma bem geral, né? Ela tem uma estabilidade que a gente chama, né, do agente, ou seja, daquele agente específico muito diferente em relação às vacinas clássicas. Então, as vacinas clássicas, elas são ruins? Não, elas não são ruins, mas elas têm essa limitação. Então, não existe vacina ruim ou vacina boa, ou vacina melhor, ou vacina pior. Existe aquilo que a vacina vai corresponder ao formato ou ao desenho que ela foi proposta a ser feita. Então, a vacina de DNA, ela tem suas vantagens, e dentre elas, né, como só entra aquele agente específico para produzir a proteína específica, então o agente que está entrando lá é muito instável, né? Então, a proteção já é uma imunidade humoral e celular. Já as vacinas clássicas, de forma mais geral, só para a gente compreender os benefícios, que não é um erro ou um acerto, mas benefícios e malefícios, nessas vacinas clássicas, por exemplo, elas têm um possível risco de reversão da virulência, né? Porque, às vezes, o vírus lá, ele foi enfraquecido, né? A sua virulência foi enfraquecida, mas de repente pode haver um risco de reversão, né? Pequeno, estudado, esse risco mas pode, tá? E a proteção, né, da maioria das vacinas clássicas é uma proteção mais de imunidade humoral e não humoral e celular ao mesmo tempo. Tá joia? Aqui eu tenho uns exemplos de vacina de DNA, né, que já foram aprovadas, ainda tem alguns em testes, e assim, esses testes eles nunca param, certo, gente? Essas vacinas de tecnologia de DNA recombinante, elas têm um know-how agora, vamos dizer, de resultado. Não se preocupe. Essas tecnologias, elas sempre vão sendo aperfeiçoadas. Ainda que seja, sabe, lá na bancada, lá onde ninguém está vendo, uma dose, uma quantidade de enzimas, quer seja lá o que for exatamente dentre essas técnicas, devido à ampla aplicação delas e como elas são feitas, então essas vacinas recombinantes, né, que visam proteínas recombinantes, elas estão sempre submetidas a novos protocolos, que muda tudo não, mas que aperfeiçoam. Então, são exemplos aqui que eu trouxe, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar um pouquinho, né, eu vou deixar, posso até disponibilizar o material, tá bom? Mas só são exemplos, certo? A gente está caminhando para o fim, e eu trouxe agora alguns aspectos sobre a finalidade de proteínas recombinantes para fins de diagnóstico, tá bom? O que exatamente diferencia? Basicamente, a escolha do sistema de expressão, a escolha do vetor que eu vou expressar para ter um fim ou vacinal ou diagnóstico, como eu falei para vocês, aliado a vários aspectos, custo, rendimento, situação, projeto, várias outras questões, tá bom? Mas para eu alcançar a proteína recombinante para diagnóstico, é o mesmo passo. Eu vou lá clonar, vou replicar, vou fazer tudo para minha proteína estar íntegra, né? Eu vou escolher um bom sistema de expressão para aquela proteína, porque muitas vezes a proteína que eu quero, né, de um determinado vírus, no meu caso, um vírus animal, certo? Ela se produz melhor em um sistema procarioto. E o meu orientador quer que eu
faça um teste diagnóstico, ainda que a gente saiba que a biologia e as técnicas ali vão ficar limitantes, mas a gente quer testar, a ciência é teste. Então, vamos ver se dá um certo nível de diagnóstico, ou vamos dizer que a gente caminha e a produção daquela proteína recombinante, daquele determinado vírus, daquele DNA, daquele vírus X, né, ele não funciona para diagnóstico, né? A gente tem que provar o princípio de falsibilidade também na ciência, né? Então, a finalidade do diagnóstico, para este fim, a gente caminha da mesma forma, tá certo? O que muda é por que a gente quer esse fim, né? Por que a gente quer diagnosticar, por que a gente quer, por exemplo, não diagnosticar, usar a proteína recombinante para diagnóstico, não para vacina, certo? Então, por que produzir para este fim? Eu trouxe alguns aspectos aqui, porque o antígeno específico, agora a gente já pode, como é um fim diagnóstico, né? A gente já pode chamar de antígeno específico. Então, quando a gente vai diagnosticar, a gente está fazendo o quê, de modo geral, né? A gente está querendo ver se aquele antígeno está ativo na sorologia, né? Por exemplo. Então, o diagnóstico com proteínas recombinantes, ela vai estar sendo produzida porque a gente quer um antígeno bem estável, bem específico. Certo? É diferente quando a gente vai fazer um diagnóstico com proteínas que foram produzidas de células assim, desde aquele mais brusco, desde aquela mais brusca produção de vírus, né? Porque às vezes esse antígeno ele vai chegar lá com partes de outras proteínas. E às vezes não é só a proteína específica que está causando aquela infecção. Então, o antígeno recombinante, ele tem essa grande vantagem. Ele é específico, ele não vai dar, por exemplo, dificilmente ele vai dar um falso positivo. Né? Por quê? Porque ele é muito específico, ele está muito delimitado. O caminho que ele percorreu para ser produzido é um caminho muito manipulado, muito bem conhecido. Então, se houve um erro técnico, pode haver bastante coisa, mas evita, por exemplo, reações cruzadas e falsos positivos. Então, imagine isso numa demanda como a pandemia que a gente evitou agora, que a gente passou agora com mais euforia, né? Agora está um pouco mais tranquilo, mas que a gente está passando, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz um diagnóstico com um antígeno específico e recombinante, então a gente já estudou que aquela porção de DNA, ele vai ser trabalhado para especificamente traduzir aquele antígeno. Então, se eu for acometida por determinada infecção, vamos exemplificar o coronavírus, né, que tem uma proteína muito específica, muito estudada, que é a proteína S, né? Então, imagina eu fazer um antígeno específico para a proteína S em toda a sua dimensão. Para que quando eu for fazer um teste diagnóstico, não haver reação cruzada com outras proteínas. Proteínas, por exemplo, da influenza, proteínas de outros vírus respiratórios, entende? Então, a finalidade do diagnóstico com a aplicação de proteínas recombinantes serve para essa estabilidade, sensibilidade e especificidade do meu diagnóstico, além da rapidez, né, comparada, certo? Comparada à produção de antígenos clássicos. Joia? E aí ela vem exatamente com essa logística de substituir alguns métodos clássicos de diagnóstico, vai depender também da doença, né? Ferramentas que auxiliem esse diagnóstico, ajuda também no monitoramento vacinal e preventivo da doença. Por exemplo, agora nós estamos, vamos dizer, pós-pandemia, né? E já tem bastante vacinada. Então, como é que poderíamos cada vez mais entender o controle da pandemia? Com monitoramento vacinal, que também serve como preventivo da doença, como um antígeno específico. E é através de que técnica? Tecnologia de DNA recombinante. Então, um antígeno específico que possa, de todo mundo que se vacinou, por exemplo, ser monitorado, não somente pela sorologia com antígeno reconhecido, um antígeno clássico, mas um antígeno específico, então esse monitoramento ia ficar muito mais apertadinho, muito mais fechadinho, sabe? Muito mais específico, tá? E aí a sorologia, né, uma sorologia, bem determinada,
cobrindo janelas imunológicas, que é essa janela imunológica. Às vezes eu sou vacinada hoje, sou imunizada hoje, mas a minha real proteção, ela vai mudar um pouco. Às vezes eu tenho comorbidade, às vezes se for um vírus animal, às vezes é o rebanho que tem diferentes tipos de animais, né? Então, existe uma janela imunológica. Então, quando a gente utiliza um antígeno específico, e se a gente tiver a noção, por exemplo, de quais antígenos específicos, quais proteínas são mais traduzidas em determinados níveis da doença, a gente pode especificar mais ainda essa sorologia, quando a gente considera assim, um grande número, um rebanho, ou mesmo numa situação emergencial e pandêmica, como a gente passou, tá bom? Isso falando de rebanho animal, né, e falando na perspectiva humana, né, enfim. E também uma outra vantagem é evitar, se a gente for pensar em rebanho, como eu trabalhei nessa experiência no meu pós-doc com contexto mais de rebanho, né? Então a gente também trabalhou muito essa ótica, então evita a eutanásia, por exemplo, de animais, né, que estejam lá no ciclo infeccioso e estejam lá misturados, né? E isso para quem trabalha com rebanho, né, para o produtor, vamos dizer assim, né, para o pecuarista, é muito danoso economicamente e, enfim, vários outros aspectos. Então, evitar a eutanásia de animais para um produtor, né, para quem está ali, e usar uma ferramenta de diagnóstico com proteínas recombinantes específicas, né, que vai dar realmente um determinado respaldo daquilo que você está procurando, é muito importante. Então, é rápido e é prático e tem também essa finalidade de especificidade, tá bom? Então, a natureza do antígeno, se for um antígeno mais clássico, né, ele pode dar aquelas reações mais cruzadas, mas se tratando de um antígeno recombinante, que nada mais é que uma proteína recombinante, mas a gente está falando de diagnóstico, aí a gente muda um pouco a sinonímia para antígeno. Então, ele apresenta maior especificidade, é muito antígeno específico e maior sensibilidade. Então, uma pequena quantidade de antígeno, se eu tiver no iníciozinho do ciclo infeccioso, então esse antígeno recombinante ele é tão específico que a sensibilidade dele é muito pequena, né? É pequena, então com pouca quantidade de antígeno na minha enfermidade natural, se eu utilizar um antígeno recombinante, eu já posso detectar com uma quantidade muito pequena. Então, isso realmente dá uma maior praticidade, uma especificidade, e com isso eu mostro para vocês exatamente a diferença, né, de aplicação de antígenos recombinantes e antígenos tradicionais. Tá certo? Então, aqui, o que foi que eu quis trazer para vocês? Né? Que a produção de proteínas recombinantes, ela pode ser aplicada para vários fins, mas para vacinal e diagnóstico, a gente segue um caminho ímpar, né, que são aquelas clonagens, mas no meio do caminho, dependendo da finalidade, se eu quero vacinal, se eu quero diagnóstico, aí eu vou ali estudando, pesquisando qual sistema de expressão eu vou utilizar, para que essa proteína, no final, ela seja bastante íntegra, ela seja ativa e íntegra, não somente produzida. Né? E aí vai depender muito daquilo que a gente vai querer, como eu falei. Tá bom? E por último, para a gente conversar mais um pouquinho, se alguém tem alguma dúvida, né? Eu trouxe aqui o que até então, na época, né, estava sendo produzido lá no laboratório, né? Então, o grupo era bem amplo, né, no sentido de trabalhar com vários tipos de vírus, sabe? Então, tinha colegas que trabalhavam com papilomavírus bovino, tinha colegas que trabalhavam com papilomavírus humano, tinha colegas que trabalhavam com vírus de cavalo, tinha colegas que trabalhavam com vírus de galinha, de frango. Então, a familiaridade lá da gente era bem diversa em relação aos vírus, mas a técnica era a mesma, por isso que eu trouxe esse fundamento para vocês, porque a gente queria proteínas recombinantes, independente do vírus, né? O que é que tinha que mudar? Tinha que mudar o sistema de expressão, tinha que mudar algumas particularidades, né? Por exemplo, esse artigo aqui foi produzida a proteína recombinante num sistema de expressão de Pichia pastores, que é exatamente uma levedura, que foi inclusive aqui eu trabalhei. Mas os colegas lá produziram proteínas recombinantes em sistema de E. coli, outros em sistemas de mamífero. Então, a gente pôde ter um know-how, uma familiaridade bem legal das várias vantagens e limitações
dos sistemas de expressão e de vários vírus, tanto animal quanto humano. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso estar enviando PDF, certo? Só para a gente poder ver. E aqui eu trouxe, que bateu uma nostalgia. Nos últimos anos eu trabalhei em outra área, não especificamente na biotecnologia, né? Estou esperando aí um bom momento para continuar colocando em prática aquilo que eu aprendi. Eu estou ligada a outra área, no momento, assim, microbiologia, mas não exatamente com as técnicas de DNA recombinante, mas aí fica aqui as pessoas que eu trabalhei, que eu acho muito importante saber e lembrar sempre de onde a gente veio, com quem a gente pode contar, certo? Então, toda essa minha experiência foi lá na Universidade Federal de Pernambuco e também na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, no Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental do professor Antônio Carlos de Freitas, e lá na Universidade Federal Rural com o professor Roberto Soares. Né, eu trabalhei um pouco com o trabalho da Biovetec, né, que é exatamente uma microempresa, né, de produtos biotecnológicos para fins de diagnósticos na área veterinária, tá certo? Ligado também ao Lavian, e também esse laboratório Lente, né, que a gente chamava, ele é esse laboratório amplo, que se a gente trabalhava com vírus animal, vírus humano, e em várias técnicas, desde a técnica de detecção, mais básica, muito na UFPE, na Federal Rural de essas técnicas de clonagem. Tá joia, gente? Então, é isso que eu queria trazer, né? Quero agradecer a oportunidade. Eu trouxe um breve, não sei se breve, mas fundamentos, bem fundamentos mesmo, de como essas proteínas recombinantes, elas podem ser produzidas tanto para fins vacinais e diagnósticos. E o que eu queria que ficasse era exatamente esse caminho ímpar que essas proteínas seguem, só que algumas particularidades para diferenciar se é um fim vacinal, se é um fim diagnóstico. Tá joia? Então é isso. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Ok, Jaqueline. Parabéns. Muito obrigado. Excelente palestra. Excelente Obrigada, mesmo. E muito pertinente. Na época, a gente tinha colocado, se desse tudo certo na jornada, porque a jornada teve aquela ideia de mexer com várias temáticas, desde humanas, tecnológicas, enfim, para tocar nos assuntos, falando de esperança, né, que era a ideia da jornada naquela ocasião, sim, porque no cenário pandêmico que a gente vivia, e aí as vacinas se encaixavam perfeitamente, mas isso continua valendo, nós estamos num contexto pós-pandêmico, mas convivendo com o Covid, e muitas coisas aconteceram, muitas vidas foram perdidas, muita gente foi muito ou pouco afetada, mas está no convívio de todo mundo, né? E assim, você tinha perguntado sobre o grupo, né? Então, na verdade, assim, muita gente vê depois gravado, a verdade é essa, a pessoa está em épocas de provas e etc. Teve um pessoal que entrou, mas acho que caiu, que era o Davi até Monteiro, que já deu palestras para a gente, que ele é de Mato Grosso, mas ele acabou caindo, ele é químico, e o outro rapaz também caiu. A Viviane teve que sair antes, mas aqui no grupo é bem heterogêneo. A Viviane, por exemplo, é da química. Tem o Zé Diogo, que é da física, então aqui assistindo. Tem gente da biologia. Eu sou geólogo, né? Então acaba tendo um pessoal da geologia também, mas não está ninguém presente aqui hoje, mas acaba tendo também. Então, assim, mas muita gente vê depois. Mas como aquilo, você foi ligada, né, durante a sua pesquisa FPE, Federal Rural de Pernambuco, né? Como toda Universidade Federal Rural, a gente tem zootecnia, muita coisa com a veterinária, com a biologia, então tem bastante interface, sim. E é muito legal, né, de rural para rural, né? A gente poder estar recebendo alguém da Rural de Pernambuco também aqui falando com a gente. Excelente. Pessoal, algum de vocês tem alguma pergunta? Zé Diogo está quase que intimado a fazer perguntas. Zé Diogo é um dos nossos líderes aqui, digamos assim, trabalhou com a gente desde bem do início, né? Um pouco depois, estava com o Zé Diogo da física. O Zé Diogo estava um pouco sumido com uma série de problemas aí, mas está aqui hoje. Aí, Zé Diogo, você que adora fazer umas perguntas, não está com nenhuma para fazer, não? Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu tô sem vídeo aqui. Primeiro, eu queria agradecer a excelente palestra da doutora Jaqueline. E eu só consegui pensar uma coisa durante essa palestra aqui, falando tanto de manipulação genética de proteínas, que eu queria perguntar o quão perto do filme Gattaca a gente está.
Já está íntimo demais. Está muito íntimo, não está nem pertinho. Já está íntimo, já. É exatamente isso. A gente tem essa dimensão, assim, assustadora, mas esses ofícios, assim, da gente estar bem entendido de tudo, do micro, é muito grande já, professor. É muito grande já, é muito íntimo. É muito íntimo. Na verdade, isso me faz um exercício de reflexão que eu já tenho, não é de hoje, não, né? Até quando eu penso em termos de apocalipse, assim, não estou querendo fazer nenhuma teoria do caos ou profeta da destruição, não é isso, não. Mas eu acho que até nos tempos de hoje, isso é engraçado, né? A gente vive um tempo que a gente está falando muito menos de escatologia, né? É engraçado, quando a gente deveria falar mais. Primeiro porque a gente apregou a volta do Senhor, e segundo porque a gente hoje eu costumo dizer que a gente está andando nas páginas das profecias, né? Tipo assim, porque eu fico pensando, muitas das vezes, em João, quando foi revelado a ele o Apocalipse, né? Quando a gente vê o nosso mundo de hoje, mas se João já visse um mundo de 10, 15 anos atrás, ele já iria endoidar naquela visão, você imagina porque ele viu o nosso mundo e além, né? Então eu fico pensando assim, a gente deveria estar estudando mais, porque hoje está mais fácil até da gente compreender e discutir essas coisas, e a gente vê as pessoas se debruçando muito pouco, né, na Bíblia. Por isso que os debates de fé e ciência são importantes, para a gente pensar em exercitar. Sim. Porque eu nunca esqueço aquela passagem, porque quando eu vejo, claro, isso aqui é de uma maravilha incrível, assim, porque a gente só conseguiu ter um bom, você pode me corrigir até melhor, mas eu acho que a gente só conseguiu combater de uma maneira boa, e eu considero muito boa, a Covid, graças a esse tipo de estudo. Porque, gente, a gente sabe que isso é um tipo de cenário que levaria assim, 5, 10 anos. Era o que se pensava. Sim. Óbvio que a gente sabe que aí as pessoas ficam falando bobagem por aí, mas nesse tempo de hoje, mas assim, a vacina, óbvio que não é 100%, né? A gente está num intervalo de tempo muito mais curto do que 5, 10 anos, mas o incrível é o que foi possível fazer nesse curto espaço de tempo. E muito disso vem por conta da questão genética. Tá? E isso deu um avanço, essas vacinas deu um avanço incrível. Mas aí, além de vacina, quando a gente pensa como tudo, nessa questão da clonagem, como você tratou, né? E não aquela coisa da clonagem que as pessoas sempre ficaram assim, da novela, né, o clone, assim, sabe? Mas a clonagem em si, pensando no benefício total associado à medicina. Mas não tem jeito, eu me remeto muito à passagem bíblica do Apocalipse, quando fala, né, que os homens vão desejar morrer e não vão poder, não vão conseguir, né? Vão pedir, cai sobre nós, vão clamar que as rochas caiam sobre eles, porque eles vão estar querendo morrer. Não que as pessoas serão imortais, mas a verdade, com o avanço da ciência, é outra coisa que a gente tem, que fica muito de reflexão. A morte natural terá mais, assim, as doenças, elas vão cada vez mais, a ciência vai evoluindo em tal ponto, eu vejo muito isso pela genética, que os tratamentos vão ser mais intensos, mais profícuos, e a pessoa terá uma longevidade maior, será mais difícil morrer, assim. Vai morrer, mas não vai ser tão simples por doença. Então eu fico vendo aqui, eu vejo essa passagem na Bíblia, eu lembro direto, quem trabalha com uns gatacas da vida, como brincou o Zé Diogo, que já nem é um filme, nem é um filme tão recente, mas que é um filme super legal, né, diga-se de passagem. Mas eu não sei se eu posso estar viajando muito, mas eu penso, eu estou falando isso que eu estou linkando aqui com a nossa realidade cristã, né, e que a gente deveria até ficar mais atento quando a gente fala isso. Gata de 97, isso eu entrei na Rural como aluno em 98, quando graduei na Rural, então isso mesmo, gata que é velho já. Mas assim, eu acho que é um exercício que a gente deveria até ver, como sempre falo, né, a grandiosidade do nosso Deus, né, e como a gente só tem acesso a um DX dessa sabedoria, entendeu? Exatamente. Não, eu acho, em relação à brevidade da vida, né, professor? Quando Salomão fala, para mim aquele livro é meio que um desabafo das tentativas dele de compreender exatamente essas tentativas que nós fazemos, só que a gente faz de forma instrumentada. O que é a ciência, se não uma tentativa de solucionar, de fazer o bem comum, de compreender, no final das contas, a gente está procurando manter-se bem, manter-se vivo, né? Então a ciência busca isso. A ciência, ela tem exatamente essa essência.
Então, ela não tem, ao meu ver, ela não tem heresia em si, em essência. Né? Não falo dos outros rumos que isso pode levar, isso pode gerar dentro do coração dos homens e etc. e tal. Mas, em essência, ela é uma busca. Ela é uma busca pelo bem-estar, ela é uma busca por cuidados, ela é uma busca, né, de glorificar a vida, né? Tipo assim, eu estou vivendo a minha vida para a glória de Deus, então eu vou cuidar bem dela. Como eu posso cuidar bem dela? Eu posso cuidar bem dela com aquilo que o Senhor confiou para a gente, né? Sim. Desdobrando nossa inteligência e a nossa aplicação. Então, a brevidade da vida é muito isso, assim, é muito... A gente sempre está buscando compreender, porque realmente a vida é um sopro, a vida é breve. E a gente tá aqui para compreender isso, né? Também. A gente está aqui para compreender da parte de Deus, né? Que os nossos dias são contados por eles e por Ele. E a gente vai sendo confiado, né? Por coisas como ser cientistas, pesquisadores, para louvar Ele, para glorificar, né? Isso. Porque na verdade, né, a gente nem fala, Deus é o Deus de toda ciência, né? A ciência não é pecado, as heresias estão no homem. Então, tipo assim, seja na ciência, seja na própria igreja, em qualquer esfera da sociedade, né? A nossa conduta, a nossa corrupção é que pode complicar qualquer coisa em qualquer área, né? Aproveitando isso que você estava falando, eu só queria te fazer uma pergunta, assim, na sua ótica, né? O que a gente pode esperar, assim, ainda em relação... Claro, a gente acaba falando do Covid, que é o que a gente está vivendo, né? Mas Sim. o que você consegue dizer para a gente, assim, que você acha que vai ser o desenrolar dos próximos anos em relação a essa questão vacinal, envolvendo a parte genética, porque a gente sabe que não tem jeito, né? O vírus está aí e muito mais controlado porque as pessoas estão vacinadas, as pessoas mais protegidas, sendo mais e mais doses, mas toda vez vão ter sempre variantes novas surgindo. Na verdade, acho que vai se tornar uma coisa endêmica, igual H1N1, enfim, sei lá, eu acho isso. Mas você podia trazer da sua ótica, posso ser que eu estou já falando uma groselha terrível, então você pode trazer a sua ótica para dizer o que você acha que vai ser os próximos, como serão os próximos cenários, a evolução que tem que ter em relação a essas vacinas, qual tipo de vacina vai sobrepor, enfim, você pode conversar com a gente isso um pouquinho? Sim, posso sim. Então, as vacinas, elas vão não se sobrepor, assim, uma em relação às outras, mas todas as que forem possíveis de fazer, elas vão se manter. Desde as clássicas até essas mais as genéticas, né, que a gente chama. Então, é claro que a de RNA mensageiro, que é a da Pfizer, né, e outros laboratórios aí que estão seguindo a mesma linha, mas a da Pfizer, por exemplo, que é a base de RNA mensageiro, como a gente viu aqui, imagina aquele dogma central, eu chegando na metade do caminho, pegando o RNA mensageiro para produzir proteína. Então, a outra parte do caminho eu já nem preciso mais. Né? Então, eu já estou ali no meio do caminho, vamos dizer assim, do percurso que já existe, né? Que é o dogma. E aí, o RNA mensageiro é uma técnica que vai dar mais rapidez, que vai dar mais especificidade, né, para a produção de qualquer antígeno específico, de qualquer doença que possa vir. E em relação ao coronavírus, as de hoje, elas vão ser aperfeiçoadas. Então, por exemplo, se existe a resposta clínica, vamos dizer assim, baixa, média e alta, né? É claro que a gente vai ter uma melhor noção desse cenário só daqui a uns 4 ou 5 anos, professor. A verdade é essa. Sim. Em relação às respostas clínicas. Mas as respostas técnicas, aquilo que a vacina está sendo pronta para ser feita e como ela está respondendo, isso já está ok. Então, a eficácia das vacinas, quando se diz assim, nesse cenário de produção, né? Se a vacina tem 50% de eficácia, tecnicamente falando, isso não é uma verdade, mas também isso não é algo que
vai ficar para sempre. Essa eficácia, ela tende a ser melhorada, com base no conhecimento daquilo que se tem hoje. Porém, se a gente está num panorama emergencial, e essa de RNA mensageiro, tecnicamente falando, ela é uma que se coloca um pouco mais à frente em relação tecnicamente às outras, e se pode ser feita, se pode ter uma resposta, ela vai ser estimulada, né? Para quem, os laboratórios, aí já é uma questão bem também econômica, para os laboratórios que assim fazem, que assim utilizam. Laboratórios acadêmicos nem tanto, porque estão ali ainda nos estudos, mas esses laboratórios já, grandes laboratórios de pesquisa, que já têm essa técnica padronizada, eles vão sempre estar produzindo RNA mensageiro para diversas proteínas. Hoje a proteína S é a mais reconhecida no coronavírus. Mas amanhã pode ser outra. Por quê? Porque os estudos não pararam agora. Eles começaram agora, é muito diferente. A pandemia instalou-se o quê? Em 2020, não foi isso? 2020. 19, né? 20, 2019? 20, não, enfim. É que eu já fiquei até sem noção de tempo, é 2020 mesmo. 2020, exato. Então, para mim parece que é um ano só. Tem horas que eu penso que é um A ano. sensação que a gente tem é que foi há 10 anos e depois passou tão rápido, enfim. Loucura. Foi tão intenso que cada um tem uma impressão bem diferente do tempo. Mas foi 2020. Então, isso tecnicamente falando, 2 anos, nós estamos em 2022, 2 anos e meio, vamos dizer assim, que deflagrou-se uma pandemia. Tecnicamente falando, a única que poderia corresponder em velocidade e em conhecimento um pouco mais rápido, devido à bioinformática, devido a outros aparatos também, é a de RNA mensageiro. Isso nada tem a ver agora, né, na minha fala, com laboratório X, laboratório Y, lugar, enfim, não tem nada a ver. Mas, tecnicamente falando, a de RNA mensageiro ela corresponde a essa velocidade que a pandemia pediu. A Coronavac, por exemplo, que é a Sinovac, ela tem uma técnica técnica de DNA recombinante, né? Já é uma técnica de vacina tradicional. A cobertura dela não pode ser comparada com a da Pfizer, porque as técnicas são totalmente diferentes uma da outra. É claro que, em se tratando de sociedade, o que vai chegar, por exemplo, para o meu pai, para a minha mãe, o que eles vão se importar, minha filha se protege ou não protege? Não é verdade? Qual é a porcentagem? É 100, é 200, é 50, é 10? Ah, não quero de 10 não, eu quero de 100. Né? Então, é claro que quando essa impressão de percentual chega para a gente, ou para uma sociedade, ou para o mundo, como foi o caso, né, muitas outras coisas são colocadas em discussão. Mas, tecnicamente falando, as vacinas, como eu disse, elas têm vantagens e desvantagens. O fim é o mesmo. É diminuir o ciclo infeccioso. É deixar a gente um pouquinho mais preparado para qualquer outro momento, sabe? A finalidade é a mesma. Mas os limites das técnicas vão diferenciar. E aí entra uma resposta clínica muito vasta, que clinicamente, só quem está lá na clínica para ver e relacionar, e observar, e os efeitos adversos que tem também. Né? Por quê? Porque é vacina de coronavírus? Não, porque qualquer vacina tem efeito adverso. É um mínimo, uma mínima quantidade? Porque é só uma mínima quantidade que é permitida. Quando é um espectro emergencial, a vacina, ela não recebe o nome de licenciada, né? Ela recebe o nome tem outro nome lá para o espectro emergencial. Porque licenciada mesmo, ela tem que ter pelo menos 4 anos de estudo, de feedback clínico, ainda que ela tenha passado pelas 3 fases, vamos dizer, obrigatórias, que são as 3 fases clínicas. A emergencial, ela passou, só que num curto tempo. Então, ela foi, como eu digo, para aquilo que ela está sendo proposta, tecnicamente, ela está respondendo. Mas é claro que ninguém espera ninguém esperaria, talvez, resolver algo em 2 anos. Claro. Melhor seria se fosse 4, mas tinha que resolver.
A ciência está aí para resolver, né? Para solucionar. E é isso, terminei estendendo e o professor aqui colocou outra palavra, outra pergunta. Eu nem sei se eu respondi ou se eu fugi, deixa eu ver. Não, na verdade, eu vou até pegar o gancho dele aqui, mas só antes de fazer a pergunta dele, é só de falar assim, que eu acho importante, fiz questão de tocar nesse assunto, porque a gente vai ter com certeza muito mais gente do grupo que vai assistir depois. E isso é uma mensagem importante, na verdade. Na prática, claro, tem toda a questão técnica que você apresentou, que é fantástico, mas isso aqui que nós estamos conversando, não adianta, né? É o tema nevrálgico ainda dos dias de hoje, que afeta todo mundo no seu dia a dia, né? Então, e como isso vai ficar lá, por isso faço questão que isso fique lá na nossa fanpage, até para que essas pessoas vejam, outras pessoas possam ser atingidas por isso, porque, querendo ou não, todos nós convivemos, eu mesmo convivo com várias pessoas de família e de trabalho e tal, muita gente que só tomou 2 doses, não quer tomar a terceira nem a quarta, eu já tomei as 4 doses. E com os argumentos mais estapafúrdios, quando na verdade as pessoas precisam ouvir isso que você está falando, entendeu? Essa mensagem a gente tem que ajudar a proliferar para as pessoas entenderem que, no fundo, todas as vacinas elas querem reduzir, né, o ciclo infeccioso, como você falou. E a gente vai ter 4, 5 anos, talvez, pela frente, para ter conclusões melhores de cenários, de tratamentos, etc. Mas ela hoje ela já surta em efeitos importantes. Ela já está respondendo, né? Isso. Então, assim... Mas creia, é importante o tempo, né? É importante porque eu mesmo tenho parente que não tomou 2 doses, não quer tomar as outras, e já pegou de novo. Olha, é tão difícil. Então... faz parte a gente comunicar isso e os trabalhos de extensão, né, e a pesquisadores é um trabalho de extensão também, ou seja, que linka a gente com a sociedade, a gente tem que procurar fazer isso. Então, por isso que eu quis tocar mesmo nesse assunto. A Jaqueline, o José Diogo enganchou aqui o seguinte, que ele falou, ampliando um pouco a pergunta do Arthur, na opinião da doutora, qual a próxima área em que a aplicação médica dessa manipulação genética, entre aspas, é mais promissora? É porque o fato de ser promissora, eu acho que é muito mais fácil responder no sentido de solução de problemas, né? Eu não sei se... Assim, a única forma que eu consigo ver a pergunta é mais promissora nesse sentido. Porque, assim, tecnicamente falando, professor José... Eu nem sei se ele é professor, estou chamando de professor, é um hábito. Não é professor, não, ele é aluno de física, mas José Diogo. Diogo, se você quiser falar, explicar melhor no áudio o que você quis perguntar, pode fazer. Oi, estão me ouvindo? Desculpa. Sim. Não, a pergunta era mais ou menos nessa área mesmo, porque, né, por exemplo, foi dado o exemplo da utilização em vacinas, né, como seria uma utilização médica dessa técnica de manipulação de DNA, que se, além dessas vacinas, se existe alguma outra área na medicina em que esse tipo de técnica se mostra promissora para resolver algum outro problema de outras doenças, não sei. Foi mais ou menos nessa linha mesmo. Ampliando a pergunta do Arthur, que o Arthur ele direcionou mais para a área de vacinas, eu queria saber se além dessa área de vacinas existe alguma outra área na medicina em que também se vê um uso promissor dessas técnicas. Sim, exatamente, a de diagnóstico, né? Uma aplicação diagnóstica é muito prática, é muito precisa, é muito rápida. Então, por exemplo, para coronavírus, é bem vasto, né, a questão do coronavírus. Mas, para coronavírus, por exemplo, o diagnóstico de coronavírus, né, se mais para frente poder ser com antígeno específico, né, com antígeno recombinante específico, os diagnósticos são muito precisos, né, muito mais precisos. Então, a outra área é a aplicação diagnóstica. Tem também, deixa eu ver, tem a terapia gênica, tem também proteínas recombinantes utilizadas em base de vetores, apenas ali naquele nível de vetor, né, com um papel mais adjuvante da vacina, da própria vacina. Então, eles estão ali para induzir respostas mais celulares, resposta imunológica, não exatamente ser o agente específico da vacina, mas um agente que vai melhorar aquele ambiente,
né, imunológico para a vacina. Existe, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas existe, por exemplo, as interleucinas. As interleucinas, elas são exatamente aqueles produtos não, né? Aqueles, como é que eu posso dizer? São proteínas também, mas elas estão ali mais ligadas ao sistema imunológico, a respostas imunológicas, a respostas inflamatórias. Então, existem proteínas recombinantes, né, que são interleucinas recombinantes, que vão ser inseridas ali em uma terapia gênica, por exemplo, não como agente único vacinal que vai estimular anticorpos, mas que vai melhorar ali aquele ambiente, vamos dizer, aquele ambiente celular, né, intercelular, intracelular e intercelular, com respostas mais específicas imunologicamente falando. Então, tem essas outras aplicações também, tem aplicação na área vegetal, né? Então, a Embrapa, por exemplo, tem muitos vetores que eles utilizam, né, em tecnologia de DNA recombinante, com tecnologia de DNA recombinante, para fazer aquele melhoramento de algumas espécies vegetais. Então, a aplicação é bem ampla, muito ampla mesmo. Aí, assim, em relação a quem é mais promissora ou não, então, esse conhecimento, assim, de cada área é muito, muito ligado ao próprio contexto, assim, mas de forma de promissora, essas proteínas recombinantes, elas podem ser, assim, promissoramente aplicadas em muitas áreas. Ter sucesso, assim, para o seu fim, em todas as áreas propostas, porque essas técnicas, elas são muito, vamos dizer, válidas, né, para esses fins mais específicos, principalmente na área de saúde, né, a área de saúde animal e também a área de saúde humana, né, a área de saúde humana é o que mais se busca, mas existe, por exemplo, uma gama de trabalhos na área de saúde animal, porque a gente também usufrui de uma boa saúde animal, né? Porque as carnes, aquilo que chega no nosso prato e etc e tal, é influenciado literalmente também por essa rede, né? Então, existe essa abordagem promissora em áreas, assim, infinitas, como diz minha filha. Bom, Jaqueline, a gente está chegando no final, mas ninguém botou pergunta, já tem gente que esteve saindo aí já, então estamos chegando no final. Só queria deixar uma pergunta final para você aí, depois Zé Diogo, que está retornando hoje, vai fazer a oração final. Mas, enfim, então, o que eu ia só te perguntar como é uma mensagem que você pode deixar para a pessoa, assim, a pessoa cristã, né, que quer lidar com essa área, o que você vê como o maior desafio dentro da área da biotecnologia especificamente? São as questões éticas, morais, enfim, qual seria o maior desafio e como você veria que um cristão poderia influenciar positivamente na sua ótica como cristão? Eu acho que hoje isso é muito relevante, ainda mais no mundo tão tensionado que nós estamos vivendo, né? Então, o que você poderia deixar de mensagem para os jovens cristãos que têm interesse nisso aí, que ele como cristão, poderia visualizar como uma grande dificuldade, como lidar aí dentro? Então, eu acho que, na minha ótica, eu vou falar muito da que eu executo, né? Porque, de fato, o cristão na área acadêmica, ele é muito desafiado por todos os lados, né? Porque a sistemática da academia, ela vai literalmente ligar a razões, assim, nos dar razões para todas as coisas, então vai nos dar motivos para todas as coisas. Então, o acadêmico em si, ele já é desafiado. Entrou lá, já tem todas aquelas ciências, já tem todas aquelas razões, já tem tudo aquilo. Então, o meu conselho é muito daquilo que eu executo. Então, o que é que eu executo? Primeira coisa. Sobretudo, guarda o coração, né? Porque é dele que procede a fonte de vida. Como diz, mais ou menos, parafraseando lá Provérbios, né? Então, muita coisa vai chegar no nosso ouvido,
a gente vai entender muito bem de muita coisa, porque isso é o caminho acadêmico. Vai ter coisas que a gente vai se apegar tanto, que talvez possa, assim, beirar uma verdade para a gente, sabe? E Deus ficar no lugar, tipo assim, só me ajuda aqui, porque eu acho que essa verdade aqui faz um pouquinho mais de sentido. Então, por isso que, acima de tudo, guardar o coração. Porque razão, a coisa encaixar na outra vai ter muito, né, professor? De todas as ciências. Então, primeiro conselho, acadêmico, guarda teu coração, né? E esse guardar do coração está alinhado a uma coisa, um olhar fixo no Senhor. Né? Um olhar fixo nele. Eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou me dedicar, vou estar lá, às vezes, estudando uma coisa completamente desconecta em biologia, em biotecnologia, daquilo que minha família ensina, daquilo que você se deleita. Mas o que é diferente não precisa substituir aquilo que é absoluto. Então, na minha vida, o absoluto é o que diz a palavra, é o que diz o Senhor. Ainda que o que eu esteja aprendendo, ainda que eu esteja colocando toda a minha dedicação e zelo, como a palavra também vai dizer, para a gente fazer com zelo aquilo que chega nas nossas mãos, ainda que seja com total zelo, aquilo ali não toma um lugar absoluto, que é a verdade e a palavra de Deus na minha vida. Né? E o conselho outro, né, que isso não... Esses cuidados nos permitem nos envolver, sim, com as ciências, com instrumentos científicos, com discussões acadêmicas, sabe? Mas entendendo que quando a discussão, e aí eu não digo briga, mas a discussão, a conversa, ela vai tomar rumos até ligados, assim, coincidentemente. Isso faz sentido. A palavra de Deus fala isso. Isso também faz sentido para mim, para quem não conhece. Mas no final, aquela conversa, ela vai ou convergir ou divergir. Ou ela vai convergir para que todo mundo ali possa se deleitar em um Deus pessoal, e não somente um Deus que traz uma boa ciência, uma boa resposta para todas as coisas, ou até mesmo nem ausência de resposta, ou vai divergir ali. Não, eu consigo conversar aqui na academia até certo ponto, mas no ponto que é algo muito mais pessoal e individual, eu não consigo mais, e está tudo bem. Porque é intento de Deus que todas as pessoas conheçam Ele. Mas até eu, por exemplo, um dia que eu não conhecia, era intento de Deus eu conhecer. E eu estou aqui. Eu conheço Ele. Convergiu para algo pessoal. Convergiu para uma revelação pessoal. Então, o acadêmico, ele precisa aquietar o coração dele, porque quando a gente se apega a muitas razões, a gente vai entender muita coisa e até melhor do que a nossa própria teologia, nosso próprio relacionamento com Deus. Às vezes as coisas se fecham um pouquinho mais lá fora, nas outras ciências, do que aquilo que a gente quer viver, do que aquilo, mas Deus, ele não dá todas as respostas, mas ele está com a gente todo o tempo. E qual é a ciência que dá todas as respostas e está conosco o tempo todo? Nenhuma. Então, eu prefiro ter alguém comigo o tempo todo do que todas as respostas do tempo todo. Então, eu acho que o acadêmico não vai deixar de ser experimentado na sua fé. Eu não acho que o tempo de hoje é mais difícil do que o tempo que outrora, porque eu só acho que as experimentações, as questões podem ser diferentes, mas eu não acho que seja pior ou melhor. E eu também nem acho que isso vá melhorar ou até piorar, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa guardar o nosso coração no Senhor. Né? Independente, porque às vezes uma situação é muito difícil para o senhor, professor, em ser experimentado, e para mim não é, né? Então, eu entendo que no ambiente acadêmico a gente vai ser experimentado, a gente vai colocar dúvidas, a gente vai, será que eu devo seguir a ciência? Será que isso vai tirar Deus do meu coração? Será que minha família vai aceitar? Né? Claro que existem as concordâncias, né? E aquilo que é inegociável no seio familiar, mas, acima de tudo, né? Se você guardar o seu coração, se você permanecer olhando fixo para o Senhor, sabe? Chega com aquela tua dúvida durante a semana e coloca lá no secreto e diz, meu Deus do céu, isso aqui que parece ser tão duvidoso, para mim, parece que faz muito mais sentido do que algumas coisas que eu leio na palavra.
Mas é isso, né? Nem tudo que parece ter mais sentido, ele precisa ser absoluto para a gente. Então, absoluto para mim é Deus mesmo, e é assim que eu sigo a minha carreira, sabe? No meio da dúvida, eu vou lá, coloco diante do Senhor, e Ele vem com sua revelação, bondade, misericórdia e graça, e certeza, né? E assim a gente segue. Experimentado, mas não desistente. A gente vai seguindo. Isso aí. Bom, Jaqueline, excelente, excelente, excelente. Excelente resposta, excelente colocação. Deus te abençoe. Foi maravilhosa essa palestra, maravilhosa essas interações. Pessoal, agradeço a todo mundo que esteve presente, que tiveram que sair também. Tá tudo gravado, depois peço para os meninos subirem lá na fanpage, tá? Manda um abraço para toda a sua família, para seus filhos. Obrigada, para vocês também. Tá? E vamos terminar. Zé Joe, faz a oração aí para a gente terminar? Opa, claro. A excelente palavra da doutora, né? Só queria completar que hoje em dia a gente tem muito essa ideia, né, de separação, né, entre fé e ciência, né, mas que, falando pelo menos da minha parte aí dos físicos, né, a maioria da lista dos grandes físicos eram todos, né, religiosos, né? O Einstein era judeu, o Newton era extremamente religioso, e hoje em dia a gente tem muito dessa daí que um religioso não pode ser cientista, um cientista não pode ser religioso, sendo que a maioria dos caras que revolucionaram, pelo menos a minha área de ciência, eles eram religiosos e muito religiosos, inclusive. Né? E que hoje em dia a gente tem essa ideia errada aí, né? Plantada não sei por quem, né? Mas enfim, vamos seguindo, né? Sim. Então, tá certo. Oremos, gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, muito obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, ainda que virtualmente, para aprender dessa palestra, que o Senhor possa estar com a doutora Jaqueline, com a sua família, que o Senhor possa estar guardando a sua mente, Pai, o seu coração, enquanto ela está na academia, como ela mesmo disse, Pai, que o Senhor possa estar com todos que estão aqui, com aqueles que não puderam estar também, que o Senhor esteja conosco, guardando nossas mentes, nossos corações, nos dando convicção da nossa fé, e que possamos dar sempre bom testemunho do Senhor, seja na academia, seja na igreja, seja em casa, seja onde quer que estejamos. Nos dá uma noite na tua santa paz, nos guarda e nos protege, esteja não só conosco, mas com teu povo em toda face da terra. Pai, é isso que eu te peço, já te agradecendo, em nome do seu filho amado Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Foi muito bom. Nada, nós que agradecemos. Obrigado, Jaqueline. Muito obrigado. Bom. E a gente está disponível aí para, em outro tempo, afunilar aí a conversa. Eu acho que esse coronavírus dá muita curiosidade, né? Sim. Não, e com aí certeza. A gente está aí para conversar um pouquinho mais para frente. Tá bom, Jaqueline. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.